Argentina prende principal líder do grupo Hezbollah, planejava ataques contra o Brasil, com isso gerando uma desconfiança de que Nicolás Maduro poderia ter um envolvimento indireto, já que o mesmo tem ligações diretas com o Irã e protege seus aliados. E como fica a situação brasileira e a Venezuela com esse aumento de tensões diplomáticas entre os dois países? O procurador-geral alinhado de Maduro afirma que Lula mentiu para não ir à cúpula do BRICS. Se inscreva no canal, ative o sino das notificações e deixe sua curtida. A Força Aérea Brasileira decidiu manter as operações regulares do Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, durante a cúpula do G20, que acontecerá na segunda semana de novembro de 2024. A decisão veio em resposta a um pedido feito pelo Itamaraty, liderado pelo assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, que solicitava o fechamento temporário do aeroporto para reforçar a segurança dos líderes mundiais presentes. A proximidade do Santos Dumont com o Museu do Amanhã, local de alguns dos encontros do G20, incluindo a participação do presidente Lula e de chefes de Estado das maiores economias do mundo, havia levantado preocupações quanto à segurança. No entanto, a FAB decidiu manter o Santos Dumont aberto, alegando que o fechamento a poucos dias do evento geraria transtornos significativos para passageiros, companhias aéreas e o próprio Aeroporto Internacional do Galeão, que teria que absorver o tráfego adicional. Para garantir a segurança dos líderes presentes, a FAB vai delimitar áreas de exclusão e estabelecer um controle especial no espaço aéreo próximo ao Museu do Amanhã, medida que permitirá proteger as delegações sem comprometer a operação normal do aeroporto. Paralelamente à cúpula, outra questão de segurança preocupa autoridades brasileiras e argentinas. A ministra da Segurança da Argentina, Patrícia Bullrich, revelou que Hussein Ahmad Karaki, um líder do grupo extremista Hezbollah na América Latina, planejava realizar ataques contra sinagogas e prédios no Brasil, e um alerta vermelho da Interpol foi emitido para sua captura. O plano, descoberto por meio de uma operação conjunta entre as inteligências argentina e brasileira, incluiu o Brasil como alvo em novembro de 2023, e Karaki teria tentado ataques semelhantes no Peru e na Bolívia. Segundo as investigações, Karaki operava na região usando documentos falsos de nacionalidades brasileiras, colombianas e venezuelanas, e o governo venezuelano de Nicolás Maduro é apontado como um dos responsáveis por fornecer refúgio e apoio a membros do Hezbollah. O ex-presidente Hugo Chávez já havia concedido documentos a integrantes de grupos extremistas, e acredita-se que Maduro tenha dado continuidade a essa prática, o que preocupa vizinhos da Venezuela e aumenta o risco de ameaças transnacionais na América Latina. As tensões entre Venezuela e Brasil cresceram recentemente, especialmente após o veto de Lula à entrada da Venezuela no BRICS, uma decisão que foi motivada, em parte, pelas suspeitas de apoio de Maduro a grupos extremistas. Durante a cúpula do BRICS no início do ano, o Brasil e outros membros votaram contra a adesão da Venezuela ao bloco, destacando que a falta de cooperação de Maduro em questões de segurança compromete a estabilidade regional. Em resposta, Maduro criticou o governo brasileiro, afirmando que a decisão do BRICS dificultaria a integração da Venezuela na região e isolaria o país. A presença de grupos extremistas no território venezuelano tem se tornado um ponto sensível para os países vizinhos, que se veem diante de uma crescente ameaça de atividades paramilitares. Com um alerta vermelho da Interpol para a captura de Karaki, a pressão internacional sobre Maduro deve aumentar, exigindo que a Venezuela adote medidas mais rígidas contra essas organizações. Esse cenário cria um impasse diplomático delicado, pois os países latino-americanos buscam conter as ameaças terroristas na região, enquanto a Venezuela, com seu histórico de apoio a grupos extremistas, agrava a insegurança de uma área já vulnerável. O procurador-geral da Venezuela diz que Lula mentiu sobre acidente doméstico para não ir à cúpula do BRICS. Sem apresentar provas, Tarek Saab, aliado de Maduro, diz que petista age com cinismo e deveria ser investigado. Esse procurador-geral da Venezuela é uma figura importantíssima no governo de Nicolás Maduro e que já trouxe ao público várias falas contra o governo brasileiro que foram consideradas gravíssimas, que agora novamente volta à tona, detonando o governo brasileiro. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações. Nicolás Maduro claramente ameaça o presidente brasileiro Lula e afirma que ninguém irá parar a Venezuela e mostra sua força ao lado do presidente russo Vladimir Putin, que estão pretendendo enfraquecer a posição brasileira mediante o BRICS. Assista esse vídeo até o final, para você ficar por dentro dessas novas atualizações. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva e ative o sininho das notificações. Na esteira da cúpula do BRICS, em Kazan, Rússia, um dos episódios mais marcantes da diplomacia latino-americana recente tem causado grande repercussão. O veto do Brasil à entrada da Venezuela no bloco evidenciou uma ruptura inesperada nas relações entre os governos de Nicolás Maduro e Luiz Inácio Lula da Silva, que até então mantinham um alinhamento ideológico sólido. A decisão do Brasil gerou fortes reações do presidente venezuelano, colocando em xeque a cooperação entre os países e expondo novas fissuras na diplomacia internacional envolvendo o BRICS e o Conselho de Segurança da ONU.
Durante a cúpula do BRICS em Kazan, a Venezuela expressou o desejo de integrar-se oficialmente ao bloco, que agora inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e busca expandir sua influência internacional. A decisão de vetar a entrada venezuelana, porém, foi defendida por Celso Amorim, ex-chanceler brasileiro e atual assessor de relações internacionais de Lula, sob o argumento de que o governo Maduro não cumpriu compromissos de transparência. Segundo Amorim, Maduro havia prometido a Lula divulgar atas detalhadas das últimas eleições presidenciais, nas quais foi proclamado vencedor com 52% dos votos. No entanto, esses documentos, exigidos pela legislação venezuelana, não foram publicados pelo Conselho Nacional Eleitoral, CNE, devido a um alegado ataque hacker ao sistema eleitoral. Esse fator levou o Brasil a questionar a confiabilidade do governo venezuelano, o que resultou no veto em um gesto hostil que Maduro não deixou passar despercebido. Após retornar a Caracas, Maduro respondeu duramente em um pronunciamento transmitido pela televisão estatal venezuelana, sem mencionar explicitamente o Brasil, mas deixando clara sua insatisfação. O presidente declarou que ninguém vetará nem calará a Venezuela e criticou aqueles que tentaram silenciar a nação bolivariana no passado, sugerindo que estão secos e na lata de lixo da história. As declarações de Maduro soaram como uma ameaça direta ao Brasil, rompendo um período de relações amigáveis que vinha sendo mantido entre Lula e o líder venezuelano. Ao adotar esse tom desafiante, Maduro enfatizou a resistência de seu governo e afirmou que recebeu apoio e reconhecimento de aliados globais, como Rússia, China, Irã, Cuba e Nicarágua, os quais teriam ratificado sua vitória eleitoral, mesmo diante das denúncias de fraude feitas pela oposição venezuelana. Além das tensões com o Brasil, o governo Maduro enfrenta uma crise interna devido a denúncias de fraude eleitoral feitas pela oposição. Maria Corina Machado, líder da oposição, publicou cópias de 80% das atas eleitorais, afirmando que o verdadeiro vencedor seria Edmundo González Urrutia, atualmente exilado na Espanha, devido a um mandado de prisão relacionado à divulgação das cédulas de votação. Esse embate interno cria obstáculos adicionais para a Venezuela, que busca apoio externo, mas sofre com a falta de transparência alegada pelo Brasil e outros países. O veto brasileiro não apenas trouxe tensões bilaterais com a Venezuela, mas também revelou divisões dentro do próprio BRICS. A Rússia, país anfitrião da cúpula e aliado próximo de Maduro, manifestou discordância com a posição do Brasil, abrindo uma divergência clara no bloco quanto à admissão da Venezuela. Essa situação deixou o Brasil em uma posição delicada, e o gesto de Lula pode acabar isolando o país nas futuras negociações do grupo. Ademais, as tensões se estendem ao cenário global, com membros do BRICS sugerindo que não apoiariam o pleito brasileiro por um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. O Brasil tem feito campanha para obter uma posição permanente, destacando-se na diplomacia multilateral. Contudo, a falta de consenso dentro do próprio BRICS sobre questões como o veto à Venezuela prejudica a imagem brasileira como liderança internacional, enfraquecendo a legitimidade de seu pedido. A postura de Maduro, que criticou implicitamente Lula e sua administração, representa uma mudança significativa no quadro de alianças da América Latina. A Venezuela, outrora um parceiro próximo do Brasil em questões ideológicas e diplomáticas, agora vê no país um adversário que, segundo Maduro, tentou calar a voz da rebeldia e da justiça da Venezuela. Em vez de colaboração, a retórica venezuelana parece apontar para uma relação de desconfiança e possível antagonismo no futuro próximo. O episódio, portanto, marca um momento de inflexão para a diplomacia brasileira, que precisa reconsiderar sua abordagem no contexto do BRICS e nas relações com a Venezuela. Enquanto o Brasil tenta expandir seu papel no cenário global e garantir a confiança de parceiros estratégicos, eventos como o veto a um país da mesma região podem impactar a percepção de sua liderança e fiabilidade no bloco e além. O desenrolar dessa crise nas próximas semanas será determinante para entender os novos rumos da política externa brasileira e as alianças da América Latina no atual cenário geopolítico global.